tudo bem? Meu nome é Ana Paula, sou professora de língua portuguesa. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que vocês gostam bastante aqui no canal, análises literárias, certo? Eu acho que hoje, né, é que assim, eu sempre tenho um plano pra falar com vocês, mas aí vão surgindo coisas na minha cabeça, eu falo, eu posso trazer isso pra eles, tá? Eu acho que o mais importante, acho que vocês perguntam, vocês querem muito saber como fazer análise literária, o que é análise literária, né? Mas eu acho que o mais importante é você entender qual é o papel, qual é a finalidade da análise literária, por que é que nós precisamos fazer análise literária, tá? Eu vou te dar aí duas vantagens, tá bom, da análise literária, dois motivos para você fazer uma análise literária. E aí vou mostrar para vocês quais são os caminhos que nós temos, tá bom? Mas isso é à medida que os vídeos... Qual é o motivo, né? Por que é que a gente faz análise literária? Eu vou usar uma analogia aqui que eu não sei se ela vai dar muito certo, mas eu vou tentar assim mesmo, porque é assim que eu funciono, tá? Eu tento as coisas. Esse é um princípio de análise. Análise é uma tentativa de leitura, tá? Ó, tá vendo como surgem coisas boas? Tá? Análise é uma tentativa de leitura. Vocês às vezes ficam vendo, né, o professor de literatura tecer aqueles comentários lindos sobre o livro, fazer aquelas provocações que te botam para pensar. Eu falo professor porque o mundo de literatura é muito dominado pelos homens, tá? Mas há boas professoras de literatura também. Tem mais a ver com poder do que com capacidade e tudo mais, mas isso a gente pode discutir isso numa outra aula, tá? Mas assim, você fica ouvindo lá o seu professor, a sua professora, tecer comentários lindos sobre o livro, te faz tecer mil reflexões, traçar mil paralelos. Aí você fala, meu Deus do céu, eu nunca vou conseguir ler um texto desse. Ou ainda, eu nunca vou conseguir fazer um comentário como esse, né? Como assim não? Se o seu objetivo é aprender a fazer análise literária na escola e fazer comentários desses sozinho. Porque eu insisto, tanto nos meus vídeos em que falo de escrita, né? Tanto a criativa quanto a escrita, por exemplo, eu chamo de escrita para a vida real, tá? Eu trabalho também com alunos que não são aqueles dos escolares, os alunos que precisam escrever para a vida real, né? Você saiu da escola e por alguma questão você precisa trabalhar a sua escrita, tá? Então eu também tenho esse tipo de gente lá comigo, tá bom? Tá ficando estranho no vídeo, ó. Então isso tem mais ou menos a ver, gente, com... Eu costumo dizer, eu lembro que eu falei que eu ia dar pra vocês um exemplo, né? E o exemplo é fazer a conta, tá? Você precisa fazer a conta e para demonstrar que você chegou naquele resultado. A análise literária, ela parte do mesmo pressuposto, do mesmo raciocínio, tá? Em literatura, então, primeiro, você precisa demonstrar qual é o raciocínio que você está usando, qual é a fonte teórica que você está usando para fazer aquela afirmação, tá? Então, é que muitas vezes os professores, principalmente os professores, tá? Com gênero masculino, certo? Eles não mostram o caminho da análise, né? Eles já pensaram, eles já leram, eles já ficaram em casa matutando, separando ali, organizando aquilo e pá, teceram uma interpretação, tá? Então, a finalidade da análise literária é fazer com que você faça interpretações seguras, tá? Eu sei que a palavra interpretação segura é uma coisa meio esquisita, né? Porque interpretação a gente tem a noção de que interpretação é uma coisa assim meio que pessoal, que subjetiva, e não é, tá bom? Não, nunca é, tá? O que acontece é que existem vieses, tá? É assim, um texto ele sempre admite algumas possibilidades de leitura. E aí você faz algum comentário, você tece alguma interpretação sobre um viés de leitura interessante, tá? Então, vamos pegar um exemplo? Eu adoro o exemplo e é assim que eu vou trabalhar com vocês, tá? Vamos pegar, por exemplo, eu li recentemente um livro chamado O Acontecimento. Tá? Esse acontecimento é da Annie Ernaux, ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura e eu quis conhecer porque não é sempre que uma mulher ganha um prêmio Nobel, faz pouco tempo que as mulheres começaram a figurar entre as ganhadoras, tá? E eu fui conhecer a obra dessa autora. Eu li alguns livros dela que eu achei que eram, sim, me chamaram a atenção, depois eu falo sobre eles com vocês, mas uma das coisas que eu mais, olha só, vou fazer uma análise, falar sobre o acontecimento. Aí o livro tem 90 páginas, ele é bem curtinho, de leitura muito rápida, e esse livro vai falar sobre o dia em que a personagem principal tinha um problema, ela viveu um problema, né? Ela com 20 e poucos anos se descobre grávida e
e precisa fazer um aborto, assim, já está decidido. O livro não é sobre se ela vai ou não fazer o aborto, né? Porque em vídeos anteriores eu falei que existe um tema e você trabalha esse tema de várias maneiras, né? Uma das maneiras de você trabalhar o tema, o aborto, por exemplo, seria dizer o dilema de uma pessoa que decide se ela faz ou não um aborto. Aqui não, aqui já está posto. Ela vai fazer um aborto. O problema é a trajetória, né? Aí vem a minha análise, olha só. É a jornada da heroína, sabe? Tem muitas pessoas que leem o livro, né? A jornada da heroína. E esse é um tipo de jornada da heroína, né? A mulher que decide fazer um aborto. E esse caminho, ela relata para nós como esse caminho é péssimo, esse caminho é difícil, esse caminho é clandestino, né? Ela vai em pessoas que fazem, ela visita alguns lugares que fazem aborto, e ela visita lugares que são nada confiáveis, assim, você não tomaria água naquele lugar. Mas ela precisa fazer um aborto, ela precisa lidar com ela chama de a situação, certo? Então, assim, esse livro, na minha opinião, ele é muito bom, ele é genial, ele é chocante até, sabe? Porque não necessariamente pela temática do aborto, tá? Mas a maneira como ela conta como se fosse uma jornada, tá? Porque é o caminho dessa mulher até o aborto. E é um caminho assim, aí eu falei como eu falei pra vocês, é um livro curto, mas a maneira como ela narra essa experiência, tá? É como diz o nosso Choklovsky, né? Choklovsky, os nossos amigos russos, ele é uma experiência prolongada da linguagem. A literatura é uma experiência prolongada da linguagem. Então você vai acompanhando aquela mulher, mas vai dando uma angústia terrível, tudo aquilo, sabe? A maneira como ela conta o episódio, certo? Né? Porque, enfim, aí que vem a questão do ingênuo, né? Não é para discutir se você é a favor ou contra o aborto, certo? Ela tá discutindo como que ela viveu a experiência do aborto. E aí você olha para tudo aquilo. Aí você lembra do Antônio Cândido. Aí você lembra que a literatura... Que isso é uma análise. Eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz isso. A literatura, ela humaniza o sujeito, né? Aí você fica, por exemplo, pensando, será mesmo que aquela mulher gostou de passar por tudo aquilo? Será mesmo que esse é o jeito certo de uma pessoa viver isso, né? Porque, afinal de contas, ela tinha um namorado... No livro conta, ela tinha um namoradinho, eles estavam em épocas de provas, o namoradinho dela foi fazer as provas e ela foi procurar alguém que fizesse o aborto. Aí você fica assim, cri, 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 cri. Não é assim que funciona na vida? Né? Então, isso que é análise literária, né? Ela pega um livro, você pega um livro, e se você não fez a experiência prolongada da leitura, se você não lê o livro de maneira lenta, você obrigatoriamente, na análise literária, você vai ler esse livro de maneira lenta, tá? Vou até mostrar para vocês o livro, acho que vale muito a pena, ele tá aqui em Portugal, tá bom, o livro. Vou colocar o link para vocês do e-book, se alguém tiver um interesse em comprar. Mas o acontecimento, na minha opinião, né, de todos os livros que eu li dessa autora, eu acho que é o livro assim mais arrebatador, tá? Porque ela consegue ser, ao mesmo tempo que ela consegue abordar o tema de maneira delicada, o tema, ó, eu tô falando do tema, e a análise faz isso, ela concentra o seu olhar em um aspecto do livro. Ou você olha para a história, ou você olha para o tema, no caso, o tema da guerra, o tema do amor, o tema do aborto, ou você olha para a personagem, ou você olha para o espaço, você olha para algum lugar da história, tá? Algum lugar da narrativa chama a sua atenção. No meu caso, foi a temática do aborto, tá? Porque quando eu li lá, é um livro sobre o aborto, eu olho pra isso com desconfiança, porque na minha opinião isso parece panfletário, sabe? Parece, sabe, pessoa que faz campanha, sabe? Ai, precisamos acabar com a fome no mundo, sabe? E não age, não faz nada, certo? Esse não. Esse é um livro que toca as pessoas, assim, profundamente, né? Será mesmo que as mulheres precisam passar por isso, né? Enfim, há sociedades que já graças a Deus, que acham que não, né? Mas enfim, tá? Então é um livro muito provocante. E você só consegue fazer interpretações mais sofisticadas porque você fez uma análise literária,
certo? Pipa, eu queria fazer um convite para vocês. Eu sei que eu falo muito, que eu trago muitos conceitos para vocês e alguns de vocês estudam com o que eu estou falando, tá? Então, eu também coloco aqui para vocês o link, tá? Do blog, onde eu posto o resumo, a síntese dos conceitos que estão aqui, tá bom? Então, se você está estudando e quer ter acesso a esse conteúdo, é só você entrar aqui no blog, tá bom? Que tá aqui na descrição, que você pega lá, tá? O resuminho, a ficha técnica dos assuntos que eu abordei aqui com vocês. Tá bom, gente? Então, até a próxima. Ah, e se você ficou até aqui, escreve o acontecimento, tá bom? E me dê dicas aí de livros que vocês gostariam de ver analisados aqui no canal, tá bom, gente? Tchau, até a próxima.